Boa tarde mais uma vez e cá estou de novo para falar de cidadania. Depois de civismo, vamos falar um pouquinho sobre cidadania. Portanto, a cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo, uma pessoa, em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Portanto, é um conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Segundo o sociólogo britânico T. H. March, que nasceu em 1893 e faleceu em 1981, a cidadania moderna é um conjunto de direitos e obrigações que compreendem três grupos de direitos: os direitos civis, característicos do século XVIII, os direitos políticos, consagrados no século XIX, e os direitos sociais do século XX. Essa teoria de Marshall é particularmente aplicável nos processos de democratização do Estado liberal, em que um desses grupos de direitos tiveram a sua predominância. Portanto, dentro da história, o conceito de cidadania tem origem na Grécia Antiga, sendo usado então para designar os direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia na cidade e ali participava ativamente dos negócios e das decisões políticas. Cidadania pressupunha, portanto, todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. Ao longo da história, o conceito de cidadania foi ampliado, passando a englobar um conjunto de valores sociais que determinam o conjunto de deveres e direitos de um cidadão. Relativamente à nacionalidade, é pressuposto da cidadania. Portanto, é um pressuposto da cidadania. Ser nacional de um Estado é condição primordial para o exercício dos direitos políticos. Entretanto, se todo cidadão é nacional de um Estado, nem todo nacional é cidadão. Os indivíduos que não estão investidos de direitos políticos podem ser nacionais de um Estado sem serem cidadãos. Em Portugal, os direitos políticos são regulados pela Constituição da República Portuguesa de 1976, com revisão constitucional de 2005, nos seus artigos 15º, 31º, 50º e 20º, 69º, portanto, número 269 desse artigo. Portanto, sobre este assunto pode-se ler alguma coisa sobre cidadania moral e ética, sobre civismo, de que falámos já anteriormente a esta live, e sobre responsabilidade social. E, por exemplo, podemos citar o que se passa no Brasil, em que os direitos políticos são regulados pela Constituição Federal no seu artigo 14, que estabelece como princípio da participação na vida política nacional o sufrágio universal. Nos tempos da norma constitucional, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18 anos e os maiores de 70 anos. A Constituição proíbe a eleição de estrangeiros e brasileiros conscritos no serviço militar obrigatório, considera a nacionalidade brasileira como condição de elegibilidade
e remete à legislação infraconstitucional a regulamentação de outros casos de inelegibilidade, como está patente na Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Portanto, este é um exemplo que portanto, pode verificar no Brasil. E o exercício pleno dos direitos civis, políticos e sociais numa sociedade que combine liberdade completa e participação numa sociedade ideal é, para José Murilo de Carvalho, a definição de cidadania. Portanto, para ele, a definição de cidadania será o exercício pleno dos direitos civis, políticos e sociais numa sociedade que combine liberdade completa e participação numa sociedade ideal. Esta cidadania naturalizada é a liberdade dos modernos, como estabelece o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. Toda a pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A origem desta carta remonta das revoluções burguesas no final do século XVIII, sobretudo na França e nas colónias inglesas na América do Norte. O termo cidadão designa, nesta circunstância e contexto, o habitante da cidade, no cumprimento de seus simples deveres, em oposição a parasitas ou a pretensos parasitas sociais. Portanto, há uma grande diferença entre o que é ser cidadão ou não. Portanto, o cidadão designa o habitante da cidade no cumprimento de seus simples deveres e, portanto, é isso. A etimologia da palavra cidadania vem do latim civitas, cidade, tal como cidadão, ciudadano ou vecino no espanhol, ciutadana em provençal, citoyen em francês. Neste sentido, a palavra raiz cidade diz muito sobre o verbete. O habitante da cidade, no cumprimento dos seus deveres, é um sujeito da ação, em contraposição ao sujeito de contemplação, omisso e absorvido por si e para si mesmo, ou seja, não basta estar na cidade, mas agir na cidade. A cidadania, neste contexto, refere-se à qualidade de cidadão, indivíduo de ação estabelecido na cidade moderna. E também no Brasil se observa que nos léxicos da língua portuguesa, que circularam no início do século XIX, se observa bem a distinção entre os termos cidadão em português arcaico, cidadã, e o fidalgo, prevalecendo o segundo para designar aquele indivíduo detentor dos privilégios da cidade na sociedade de corte. Neste contexto, o fidalgo é o detentor dos deveres e obrigações na cidade portuguesa. O cidadão é uma maneira genérica de designar a origem e o trânsito dos vassalos do rei nos territórios do vasto Império Português. Com a reconfiguração do Estado a partir de 1822, vários conceitos políticos passaram por um processo de ressignificação. Cidadão e cidadania entram no vocabulário dos discursos políticos, assim como os termos Brasil, brasileiros, em oposição a brasílicos. Por exemplo, povo, povos, nação, história, opinião pública, América, americanos, entre outros. A partir disso, o termo cidadania pode ser compreendido racionalmente pelas lutas, conquistas e derrotas do cidadão brasileiro ao longo da história nacional, a começar da história republicana, na medida em que esta ideia moderna, a relação indivíduo-cidade ou indivíduo-Estado, expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Em outros termos, fundamenta-se na concessão pelo Estado das garantias individuais de vida, liberdade e segurança. O significado moderno da palavra é, portanto, incompatível com o regime monárquico
escravista e centralizador anterior à independência política do Brasil. Portanto, neste caso, estamos a falar do Brasil. No entanto, este divisor monarquia-república ou monarquia-república não significa no Brasil uma nova ordem onde a cidadania tem um papel na construção de sociedade justa e igualitária. Este aspecto é bem pronunciado na cidadania brasileira. Estas garantias individuais jamais foram concedidas, conquistadas e ou exercidas plena e simultaneamente em circunstâncias democráticas, de Estado de Direito político ou de bem-estar social. O longo caminho inferido por José Murilo de Carvalho refere-se a isto: uma cidadania no papel e outra cidadania cotidiana. É o caso da cidadania dos brasileiros negros. A recente lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, é um prolongamento da luta pela cidadania dos homens de cor, cujo marco histórico formal é a Lei Áurea de 1888. Ou seja, foi necessário um século para garantir, através de uma lei, a cidadania civil de metade da população brasileira, se os números do último censo demográfico estão corretos. Portanto, há uma cidadania no papel e outra cidadania cotidiana conquistada no dia a dia, no exercício da vida prática. Tanto é que, ainda hoje, discute-se nas altas esferas da jurisprudência brasileira se o cidadão negro é ou não é injustiçado pela história da nação. O mesmo se pode dizer da cidadania da mulher brasileira. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a chamada Lei Maria da Penha, criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, garantir a sua liberdade civil, o seu direito de ir e vir sem ser agredida ou maltratada. No caso da mulher em geral, a lei chega com atraso, como forma de compensação, como retificação de várias injustiças históricas com o género. O direito de votar, por exemplo, conquistado através de um Código Eleitoral Provisório em 1932, ratificado em 1946. A Lei do Divórcio, obtida em 1977, ratificada recentemente pela chamada Nova Lei do Divórcio, ampliando a conquista da liberdade civil de outra metade da população brasileira. Neste contexto, a lei torna-se o último recurso da cidadania, aquela cidadania desejada e praticada no cotidiano por deficientes físicos, deficientes mentais, homossexuais, crianças, adolescentes, idosos, aposentados, etc. Um caso prático para ilustrar esta realidade cotidiana é a superlotação dos presídios e casas de custódia. A rigor, os direitos humanos contemplam também os infratores, uma vez que toda a pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Embora existam leis que visam a reparar injustiças, existe também uma longa história de lutas cotidianas para conquistar estes direitos. O direito à liberdade de expressão, o direito de organizar e participar de associações comunitárias, sindicatos trabalhistas e partidos políticos. O direito a um salário justo, a uma renda mínima e a condições para sobreviver, o direito a um pedaço de terra para plantar e colher, o direito de votar e ser votado, talvez o mais elementar da democracia moderna, negada à sociedade na já longa história da cidadania brasileira. E, portanto, como já falámos dos direitos políticos em Portugal, que são regulados, como já afirmei, pela Constituição da República Portuguesa de 1976, com a revisão constitucional de 2005, nos seus artigos 15º, 31º, 50º, 20º, 69º, ou número 269. Por aqui termino este pequeno excerto, portanto, esta pequena live,
e fica revista a cidadania e o que é a cidadania. Portanto, sobre este assunto também, quer sobre a nossa história, quer sobre a história brasileira ou de outros países, há imensa bibliografia que pode ser consultada sob o título do qual eu estive portanto, a falar e a tecer alguma consideração. E pronto, pesquisem coisas sobre cidadania em autores ingleses, franceses, espanhóis, italianos, ou sobre civismo, porque há muita coisa para se perceber segundo as diferentes leis dos diferentes países e sobre os diferentes casos ou especificidades. Neste caso estivemos a falar da mulher, estivemos a falar da origem negra no Brasil e, portanto, como é que isso tudo se conjuga. Estivemos a falar da lei do divórcio e, portanto, no Brasil é muitíssimo conhecida a Lei Maria da Penha, que previne a violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, sobre todas estas temáticas, os senhores e os meus queridos amigos estão livres de poder consultar em qualquer biblioteca livros sobre este título e sobre estes assuntos. Então, desejo um bom jantar para todos e uma próxima live irá tratar de história, que é o meu próximo, portanto, interesse e objetivo, é a história, historiografia e talvez alguma teorização sobre a história e algum estudo sobre a metodologia da história, e por aqui ficamos. Então, bom jantar mesmo e até amanhã, se Deus quiser.